Imagine o cenário. Um dos países mais poderosos do mundo, os Estados Unidos, sendo devastado por um furacão de proporções inimagináveis. O furacão Katrina, em 2005, varreu a costa do Golfo, deixando Nova Orleans submersa e milhões de pessoas desabrigadas. Mas, o que a mídia e o governo não revelaram? A tragédia do Katrina não foi apenas uma calamidade natural. Para muitos, ela foi o prenúncio de algo muito maior. Um teste, um experimento, ou até mesmo uma arma em um jogo geopolítico de controle. Será que o Katrina foi amplificado? Existe tecnologia capaz de manipular o clima? Seria possível que ele tenha sido usado para desestabilizar a economia, remodelar paisagens urbanas e, claro, gerar lucros incalculáveis para as mãos certas? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas das teorias que ligam o Katrina a uma rede de interesses obscuros, explorando as possíveis razões pelas quais o desastre foi, propositalmente ou não, amplificado. Se você está tão intrigado quanto nós com o que realmente pode estar por trás dos grandes desastres, não esqueça de se inscrever no mistério e deixar seu gostei. Vamos juntos descobrir as verdades ocultas por trás dos eventos mais devastadores do mundo. A história oficial nos conta que o furacão Katrina foi um desastre natural de proporções épicas, uma coincidência infeliz de condições meteorológicas perfeitas. Mas, e se não for bem assim? Teóricos sugerem que o Katrina pode ter sido manipulado ou amplificado artificialmente. E isso levanta a pergunta: existe tecnologia capaz de fazer isso? Programas como a ARP, uma iniciativa de pesquisa militar sobre a ionosfera, foram acusados de serem capazes de manipular padrões climáticos, afetando, entre outros fatores, a formação de tempestades e furacões. Poderia o Katrina ter sido parte de um experimento para testar as capacidades de controle climático em larga escala? Seria uma ferramenta secreta para redesenhar a geopolítica global por meio de desastres controlados? Como acontece em muitas tragédias, após o choque inicial e a perda de vidas, começam a surgir as oportunidades econômicas. E com o Katrina, não foi diferente. Grandes corporações ligadas à reconstrução de cidades devastadas, à especulação imobiliária e ao setor de segurança privada lucraram bilhões. Mas o que poucos percebem é que desastres controlados podem ser um meio altamente lucrativo de reconfigurar economias. Vamos olhar para os fatos. Empresas de construção e infraestrutura receberam contratos multimilionários para reconstruir Nova Orleans. Mas a cidade reconstruída não foi para os mesmos moradores. Áreas onde viviam populações de baixa renda foram transformadas em complexos de luxo e zonas comerciais. Corporativismo na energia. O Katrina também permitiu a reestruturação da indústria de petróleo e gás da região do Golfo. Após a tempestade, certas áreas tornaram-se inacessíveis, permitindo que grandes petrolíferas obtivessem monopólio sobre novas zonas de extração. Segurança privada. O caos pós-Katrina viu um aumento na demanda por empresas de segurança privada, com exércitos de mercenários contratados para manter a ordem em regiões devastadas. Esses contratos geraram um mercado bilionário, e as corporações ligadas à segurança militar saíram fortalecidas. É aqui que começamos a ver os possíveis motivos pelos quais certos grupos poderiam querer que um desastre fosse amplificado. Além dos lucros imediatos da reconstrução, o Katrina serviu para redistribuir populações, realocar forças econômicas e, acima de tudo, fortalecer empresas privadas. Para além dos interesses econômicos, os desastres também servem como uma ferramenta de controle social e geopolítico. Se pudéssemos controlar os desastres climáticos, poderíamos controlar as populações. Pense nisso. Desastres naturais são uma forma aceitável de devastar regiões estratégicas sem o estigma moral da guerra. E se o Katrina foi o primeiro experimento nessa linha de pensamento? Deslocamento de populações vulneráveis. O Katrina desalojou centenas de milhares de pessoas, muitas das quais nunca mais retornaram a Nova Orleans. Isso criou uma reestruturação demográfica, permitindo a ocupação de terras por novos projetos comerciais e infraestruturas de interesse econômico. Teste de controle social. Como as autoridades responderiam em um desastre de larga escala? Como as populações reagiriam? E como os governos poderiam usar essas crises para expandir seu controle sobre a sociedade? O Katrina foi um teste real para isso, e o fracasso da FEMA, Agência Federal de Gestão de Emergências, não foi totalmente um acidente. Ele demonstrou que, em tempos de crise, a elite pode explorar o caos para sua própria vantagem, impondo novas regras de controle populacional. Vamos imaginar o futuro? Estamos no ano 2035.
O mundo vive uma era de incertezas climáticas, onde fenômenos que antes eram considerados raros agora parecem estar se tornando a nova norma. A ciência e a tecnologia evoluíram, mas com isso também surgiram especulações assustadoras. Dessa vez, um furacão de magnitude nunca antes registrada começa a se formar no Oceano Atlântico, próximo à costa leste dos Estados Unidos. Seu nome? Furacão Ébero. A velocidade dos ventos ultrapassa os 400 km por hora e as simulações meteorológicas não conseguem prever sua trajetória exata. As primeiras imagens de satélite mostram algo fora do comum. Padrões de nuvens geometricamente perfeitos, quase como se a tempestade estivesse sendo guiada. Em uma central climática secreta, localizadas nas profundezas de uma instalação militar, um grupo de cientistas observa em silêncio, com olhares de pavor e incredulidade. Eles sabem de algo que o mundo não sabe. 4 dias antes do impacto, as primeiras ordens de evacuação são enviadas, mas em vez de priorizar grandes cidades, áreas rurais e economicamente desfavorecidas são deixadas para trás. A mídia parece tratar o evento como mais um desastre natural comum, embora alguns jornalistas independentes comecem a especular sobre as estranhas anomalias vistas nas imagens de satélite. 3 dias antes, enquanto milhões de pessoas fogem para abrigos improvisados, um vazamento de documentos confidenciais toma conta das redes sociais. O conteúdo? Um plano detalhado de controle climático, desenvolvido em parceria entre governos e corporações multinacionais, onde furacões direcionados são usados como uma forma de limpeza geopolítica, redistribuindo populações, alterando economias regionais e preparando o terreno para novas infraestruturas. 2 dias antes, a verdade começa a emergir: Ébero não é um desastre natural. Ele foi desencadeado artificialmente por tecnologias climáticas avançadas. Seu objetivo? Reorganizar completamente a costa leste dos Estados Unidos, destruir indústrias obsoletas e criar um novo mercado para corporações do setor de reconstrução e tecnologia. Enquanto a tempestade se aproxima, a tensão aumenta. Um furacão inteligente, capaz de mudar de direção com precisão cirúrgica, atinge pontos estratégicos, regiões industriais, refinarias de petróleo e grandes centros financeiros. O impacto é devastador. A costa inteira é varrida pelas águas e pelos ventos. Cidades icônicas como Nova York e Washington DC são parcialmente destruídas, enquanto a devastação total recai sobre áreas menos protegidas, como Nova Jersey e as Carolinas. No dia do impacto, os satélites continuam registrando comportamentos incomuns. A cada mudança de direção, as redes sociais explodem com novas teorias. Isso não é natural, estamos sendo atacados ou alguém está manipulando o clima. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que, dentro de uma sala de controle secreta, engenheiros monitoram e ajustam a tempestade em tempo real. Cada decisão, cada redirecionamento, é calculado para maximizar o caos em áreas específicas, enquanto outras permanecem quase intocadas. A água inunda as ruas, enquanto arranha-céus desabam. A economia global é instantaneamente paralisada. Milhares de pessoas estão desabrigadas e o colapso social é inevitável. Na televisão, especialistas tentam desesperadamente justificar a anomalia, mas já é tarde demais. A sociedade não confia mais nas explicações oficiais. Ébero deixa um rastro de destruição, mas também um mistério perturbador. Foi esse o primeiro furacão artificialmente criado em massa? Ou apenas o primeiro que não conseguiram esconder? Os interesses por trás dessa catástrofe são claros. Destruição de áreas obsoletas. O Ébero devastará antigas áreas industriais e comunidades economicamente deprimidas, permitindo uma reconstrução maciça com novos projetos comerciais. Controle populacional. Milhões de pessoas serão deslocadas, criando uma nova redistribuição demográfica e um controle mais fácil das massas. As novas cidades, que surgirão após a tempestade, serão fortificadas e monitoradas, projetadas para abrigar apenas as classes mais abastadas e ligadas aos interesses corporativos. Oportunidade de lucro. A indústria de reconstrução já está posicionada para lucrar trilhões. As corporações de tecnologia e infraestrutura estão preparadas para entrar em cena, transformando as cidades devastadas em cidades modelo ultramodernas, controladas e monitoradas por sistemas de vigilância de última geração. O Ébero não é um desastre natural, ele é um projeto geopolítico que usa a própria natureza como arma. O furacão Katrina pode ter sido apenas o início de algo muito maior. Se tecnologias de controle climático realmente existem, qual será o próximo grande desastre a ser manipulado? Estamos à mercê da natureza ou de forças muito mais obscuras? O que o futuro reserva?
Se você gostou desse vídeo e quer mais teorias sobre desastres controlados, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Mistério. E comente. Você acredita que o Katrina foi um desastre natural ou algo muito mais sinistro?